Bora, galera da luta! Estamos aqui com o nosso parceiro forte, o É da Luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Gásio, vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Gás, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem-te embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário e dos seus filhos aqui na casa. Diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega! Bora, galera do É da Luta! Estamos aqui em mais um episódio do É da Luta, com duas feras brabas do jiu-jitsu. Mestre Soneca é um cidadão do mundo, um cara que foi o primeiro campeão da CBJJ, um cara que desde moleque eu tinha curiosidade, sonho de conhecer. E aí, o professor Wilson, líder fundador da equipe WCF, de Campina Grande, da Serra da Palmurema, que hoje está vinculado à Soneca, trouxe ele para dar um seminário e não podia deixar de perder essa oportunidade. Chamou muita atenção do talento dele, dos feitos a gente já conhecia, o primeiro campeão mundial da CPJJ, preparou e prepara vários campeões mundiais, a exemplo do Roger Gates, mas o que me chamou a atenção no seminário foi a metodologia de passar o conhecimento, passo a passo, educativo, a paciência que ele tem, a atenção, e do conhecimento de todos que, às vezes, mestre, o cara tem a aptidão de reter o conhecimento, mas não tem a didática, a facilidade de passar. E às vezes nem culpa do cara. Tem um treinamento para isso? Tem, mas tem o talento nato também. Então, me chama a atenção a sua metodologia, a sua paciência, a sua dedicação. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade de ter bebido um pouco dessa fonte ontem. Professor Wilson aqui, faixa preta, casca grossa, vários títulos, o cara que já tive o privilégio de lutar com ele umas 2 vezes de kimono, perdi as 2, foi um grande aprendizado para mim, e tem um aspecto interessante nisso aí, que fica já um ensinamento dessa geração nova, né? Que as disputas ficam só no tatame, depois virou uma grande amizade, é um fraterno amigo. O esporte tem que ter, antes de tudo, a finalidade de construir amigos, construir pontes. Então, prazer estar aqui com você, irmão. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe, muito obrigado pelo acolhimento. E vamos bater esse papo aí. Fica à vontade para dar uma para a galera. Depois o professor isso também. Vamos embora. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, com vocês da luta, né? Esse podcast maravilhoso. Também estar aqui, agradecer o Wilson pela oportunidade de vir aqui na Paraíba, né? Campina Grande, um estado onde eu sempre tive a oportunidade de conviver com vários paraibanos na cidade do Rio de Janeiro, no qual nos ajudou a construir a cidade. É uma honra estar aqui. Vamos embora. E aí, professor? Dá uma alô para a galera aí. Eu também só tenho a agradecer, né, o pessoal do É da Luta, né? Joãozinho aí, que, como ele falou, a gente já se conhece de muito tempo, desde o início do jiu-jitsu aqui na Paraíba. E, como ele falou, hoje em dia isso só fez com que a gente se tornasse grandes amigos, né? Devido ao jiu-jitsu, né? Que, para mim, o jiu-jitsu é para fazer amizade, não criar desavença ou
outro tipo de coisa que não seja saudável tanto para o aluno como para a equipe, né? E agradecer a todos aí. Vamos embora. Mestrão, primeiro de tudo, sua história ela é conhecida mundialmente, mas como o jiu-jitsu, graças a Deus, vem crescendo muito, tem gerações que acompanham o Ed da Luta que às vezes não conhecem as histórias do pessoal do old school. E foi um dos papéis principais que o Ed da Luta se propôs, que é passar a história limpa, fazer os registros e oportunizar essas pessoas a terem o conhecimento de toda a história. Então eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho como é que foi seu contato com o jiu-jitsu, isso aconteceu, foi de muito cedo, como é que foi a coisa? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui estudar numa escola próximo a uma favela do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, e lá eu apanhava muito dos garotos. E naquela época muito engraçada, que apareceu uma menina chamada Denise, e ela me protegia. Na verdade, ela me protegia não, ela protegia a mim e meu amigo André. Ela não deixava ninguém bater na gente, só que ela que batia. E daí, eu sempre apanhando, sempre sofrendo, meu tio resolveu me colocar para treinar jiu-jitsu. Numa academia onde eu considero a melhor academia de crianças que já existiu no mundo. Todo mundo era campeão, vinha 2 ônibus, descia 2 ônibus de Teresópolis, que era nas montanhas, para o Rio de Janeiro lutar o Campeonato Brasileiro. A academia ganhava de todo mundo das academias gregas devido às crianças. Mas chegava depois dos 16 anos de idade, aí a gente não tinha tanto sucesso, né? Aí eu me lembro que com 14 anos de idade, eu sou jogador de hóquei, era jogador de hóquei sobre patins da Casa de Portugal de Teresópolis. Eu não sei se o teu programa cobre Recife, mas a gente via muito aqui. Sim, tá. Bater no Clube Português do Recife, o Esporte Clube Recife. Eu era goleiro de hóquei, levei uma bolada na cabeça e desmaiei. E num desses jogos que eu estava, que eu arrumei uma briga, que eu era goleiro, né? Tanto eu desmaiei, meu apelido virou Soneca por isso. Então veio daí o apelido. Veio o apelido. E num desses jogos estava o Renzo Grace, que gostou de mim, viu que eu fazia jiu-jitsu e me convidou para passar um final de semana na casa dele. Eu tinha 14 anos de idade, estou lá até hoje. Pô, top. Top. E aí iniciou a trajetória no jiu-jitsu. Você falou um aspecto interessante aí, que é uma coisa que sempre a gente fala, né? O jiu-jitsu sempre passa muito segurança, a questão da autoestima. Você falou assim, pô, era uma criança que apanhava muito. E aí, implicitamente, o jiu-jitsu mudou essa trajetória, né? Você passou a ser um cara Mais ou menos, eu continuo apanhando, né? Depois que eu ganhei essa faixa coral, contra a minha vontade, eu botei essa faixa, e para mim eu ficava só de preto. Eu não ganhei nenhum treino até hoje, só apanhei. E me diga uma coisa, e o despertar para o mundo competitivo foi desde cedo também? Cara, eu entrei na academia, eu sempre quis ser professor de jiu-jitsu. Dos meus 7 até os meus 15 anos, eu ganhava muito pouco o campeonato, a maioria eu perdia. Mas eu sempre quis ser professor, como eu disse, meus pais não eram o hóquei, mas eu gostava de ensinar. Só que aí me deu um clique, eu falei assim, me deu um clique num amigo meu, eu falei assim, cara, como é que tu vai ser professor se tu não é famoso? Tu tem que ser campeão para as pessoas fazerem aula contigo. Aí foi ali que eu pensei, falei, então vou viver o jiu-jitsu mesmo intensamente. Aí depois ali eu virei campeão. Quantos anos mais ou menos essa pegada, essa virada de chave aí que você disse? Não, agora eu vou 16 anos. Assim que eu fui morar com o Enzo, aí eu comecei a pensar diferente. Entendi. E quando você foi morar com o Renzo, a academia, tinha uma bandeira para a academia? O nome da nossa academia era Clube Grace. Treinava os irmãos Machado, Jean-Jacques, Riga, Johnny, Carlos Machado, Roger. Eles eram os que davam aula, que eles eram alunos da época do Rolles. E o Carlinhos foi sócio, mas foi embora rápido. E daí a gente tinha o Nelson Monteiro, né, uma geração antes da minha. E daí o Riga e o Carlos Machado resolveram montar uma equipe de competição. Que era eu no peso galo, Ralph no peso pluma, Ralph Grace, o Gordo no peso pena, aí na faixa roxa tinha um Renzo, aí na marrom tinha um Jean-Jacques. Foi indo assim, aí a gente foi fortalecendo, começamos a ganhar na faixa azul, aí a gente subiu, foi para a faixa roxa forte, aí já entrou a geração do Draculino,
Soca, aí a gente passou para marrom, a geração do Draculino Soca passaram para roxa, havia a geração do Márcio Feitosa, Nino Schembre, e foi fazendo assim. E um pouco antes disso, a gente, né, o nome da academia era Clube Grace, um amigo nosso, João Paulo Big Hat, chegou com uma camisa de diabo da Tasmânia e um bonequinho, e um bichinho de pelúcia. E o Jean-Jacques teve a brilhante ideia de vou fazer uma camisa com esse diabo da Tasmânia. Aí a gente foi na Flake, que era uma marca de short que me patrocinava, e a gente desenhou, botou no triângulo, botou lá Clube Grace. Aí o cara, pô, Clube Grace não, cara. Bota Grace Barra. Já tinha Grace Maitá. Só que naquela época a gente tinha uma cor de cavaleiros, a gente não podia usar esse nome, porque já tinha Grace Maitá. Então a gente botou Barra Grace. E o Big Head, um grande lutador da academia, João Paulo Big Head, médico hoje em dia, ele fez vários casacos, várias camisas, e ele ajudou a pagar o aluguel da academia que estava atrasado. E foi mais ou menos assim que nasceu a nossa Grace Barra. Hoje a gente não é mais lá, né? De lá, mas eu amo Carlinhos Grace. Para mim ele é como se fosse um pai. Às vezes eu não concordo com alguns pensamentos do meu pai, mas ele vai continuar meu pai, tudo que eu tenho eu devo a ele. Lógico. Esse início da Grace Barra foi menos de quanto, mais ou menos? Eu acredito que foi no final dos anos 90. No final dos anos 90. 90 quase chegando nos anos 2000. Era mais ou menos quando estava começando a efervescência do jiu-jitsu aqui na Paraíba, né? Isso. E a gente ficava aqui, não tínhamos a mesma possibilidade de estar no Rio de São Paulo, e ficava mais como espectador aqui, né? Vendo muita fita, né? Revista. Muita fita, muita revista. A internet não era. Não tinha. Essa geração de hoje não pode reclamar de nada. Não tem mais aquele lugar de a melhor academia. Agora, em que pese, é bom que vocês fiquem atentos à ideia da luta. Uma coisa que o Mestre Soneca falou ontem, e acertadamente, vocês não acham que vão aprender um jiu-jitsu refinado na internet, não. Jiu-jitsu a gente aprende na academia. Na academia, porque esses detalhes, que é o que faz o que refina o jiu-jitsu, como ele passou nas posições, só você tem um professor que realmente sabe jiu-jitsu. Na verdade, muito professor está querendo ensinar o que o aluno quer ver. Ele não quer ensinar a preparar o aluno. E essa internet, muito professor está dando jiu-jitsu na internet, como eu falei ontem. Você não vê primeiro grau, né? O primário, o ginásio na internet, que é a base do aluno, né? O segundo grau em faculdade hoje tu pode fazer online. Primeiro, o primário e o ginásio não. Não, que é a base de tudo. Que é a base de tudo. E mais uma vez, se você aprender um vício... Se você tem que aprender um bom básico. Se você fazer um bom básico, tu pode botar qualquer posição em cima que vai ser maravilhoso. Agora, se tu quiser aprender a falar francês, primeiro que aprender português, teu jiu-jitsu vai sofrer um colapso. Verdade. Me diga uma coisa, vocês começaram ali a nesse bar da década de 90, eu acho que isso foi a nível nacional. Era um momento que algumas artes marciais queriam testar o jiu-jitsu, ver se funcionava mesmo, então teve muita situação na rua, muita situação em academia, muita situação em ringue. Você fez parte desse processo. Conta um pouco dessa passagem, dessa época aí que a gente viu. A gente foi morar na Barra, na época da Barra era rua de terra, era o início. Ou tu era nosso amigo, ou tu ia apanhar na gente. Então, muitas vezes as pessoas foram treinar com a gente. E teve, né, o primeiro desafio jiu-jitsu, luta livre. Foi legal, assim, foi bom, foi crescendo, assim. Hoje em dia todo mundo é amigo. Hoje é tranquilo. Hoje em dia o Hugo Duarte, que era o nosso inimigo, ele representa a nossa bandeira, levanta o nome do Renzo, né? O Eugênio Tadeu, que era um grande guerreiro da luta livre, um cara que tem que ser respeitado. Eu sempre encontrei com ele na rua, sempre cumprimentei ele, nunca tive problema. Tranquilo. O mestre Luiz Barbosa, que foi o que trouxe o jiu-jitsu para Paraíba, carioca, ele era da luta livre e era do jiu-jitsu. Tanto é que no começo ele perguntou, vocês vão querer, só que a gente não tinha compreensão, vão querer o quê? Luta livre ou jiu-jitsu? E aí fizeram a opção do kimono e aí foi a trajetória do jiu-jitsu. Mas tanto é que ele sempre gostou muito do sem kimono, né? Até hoje, né? Eu, quando eu era garoto, faixa roxa, eu fui para Manaus, que meu pai foi trabalhar lá, e eu treinei dentro da academia Bruno Sila. E na época era o auge da rivalidade. E fui muito bem tratado lá pela galera. Pela galera.
eu já vi alguns materiais seus, como a gente acompanha e é fã, é, a, a, a rivalidade, não falo numa perspectiva pejorativa, mas a rivalidade numa perspectiva só saudável entre a Gracie Barra e a Cássio ajudou todo mundo a refinar. O seu jiu-jitsu se desenvolveu. Na verdade, não foi uma rivalidade saudável, não. Era briga de família e eles transferiram a briga dele pra gente, aluno. A gente, da época do Clube Gracie, da Academia Barra Gracie, não podíamos falar com os caras do Cássio. Era uma rivalidade boba, que não precisava daquilo. Mas essa rivalidade fez o jiu-jitsu crescer. E é uma coisa às vezes que as pessoas não compreendem, né? A gente tá O falando, errado que deu certo. e a gente tá falando de luta, né? Não tem como ser muito diferente. Tanto é que o errado deu tão certo que fomos taxados como marginais durante um bom tempo. E eu falo pro cara, eu tenho amigos médicos, eu tenho amigos advogados, eu pergunto, você pode ser advogado em outro país, sem ser o Brasil? Não, eu tenho que fazer o mais-valia. Eu, por exemplo, sou professor de jiu-jitsu em qualquer lugar do mundo. Olha a força do jiu-jitsu. E sou tratado como um médico em qualquer lugar do mundo. Um doutor. Perfeito. E tem um aspecto interessante nisso aí, que a gente sempre vem destacando, o jiu-jitsu, o trabalho que vocês realizaram e realizam ao redor do mundo. Vocês levam o jiu-jitsu, levam a cultura brasileira, então assim, são vários valores agregados que vocês levam, que às vezes em algumas localidades, se não fosse jiu-jitsu, os caras nem receberiam com bons olhos. Então o papel de promoção do país que vocês promovem é impressionante. Eu acho que o jiu-jitsu tinha que ser patrimônio cultural do Brasil, porque o jiu-jitsu é o único que faz os gringos, os estrangeiros, em suas próprias cidades, em seus próprios países, a colocar a bandeira do Brasil na parede com muito orgulho. Isso é forte. Ninguém faz isso. Só a gente. É só a gente. Isso é forte. E já escutei muitos relatos de amigos que fizeram viagens internacionais e nem sempre necessariamente para competir. E disse, irmão, às vezes eu estava no aeroporto, chegava no país, um policial marrento, e quando via um dele, perguntava se fazia jiu-jitsu, quando eu dizia black belt, os caras já abriam o sorriso, entra aí, já tirava da fila, a consideração, fruto desse trabalho que vocês vêm realizando há tantos anos e com tanta maestria ao longo do país. Me diga uma coisa, eu sempre pergunto isso, que é uma pauta constante aí. Existem dois jiu-jitsu, existe o competitivo old school, como é que você vê isso? Eu não acredito. Hoje eu me desculpa, meus amigos das antigas, eu vejo eles falando assim, jiu-jitsu old school. Para mim não existe old school. O mesmo médico que se formou há 40 anos atrás, se ele continua na profissão, ele tem que estar atualizado hoje. E a mesma coisa o jiu-jitsu. Eu tenho que estar atualizado. De repente meu birimbolo não é tão bom quanto os miaus, quanto os mentes. Mas eu tenho que saber berimbolo, eu tenho que saber meia guarda, eu tenho que estar sempre me atualizando. Se eu vivo disso, sim, é isso que eu vou fazer. Agora, old school, os caras querem uma desculpa porque eles não podem ser capazes de fazer aquilo. Ou é cara que era engenheiro, era advogado e o trabalho dele não está certo. Eu era bom de jiu-jitsu, eu vou voltar para o jiu-jitsu. Ele tem que admitir que ele se afastou. perfeito. Eu escolhi isso como profissão. Eu falo para todo mundo, eu já vi muitos virem e muitos irem. O tal da internet, aí o tal do Facebook tinha que chamar fake book, né? Que é falso. Verdade. O Instagram, todo mundo é bonito, todo mundo é rico. Só que Na realidade, o jogo é outro. a realidade é outra. Eu tô lá, como eu te falei, eu sou faixa coral, não vou me esconder atrás da minha faixa coral. Eu apanho igual cachorro, desde que eu botar essa faixa na cintura, eu nunca ganhei um trem. E sai na mão o tempo E a todo. tendência é piorar. Isso aí é modéstia da parte dele. Uma coisa que ele falou, essa questão do mundo fake da internet, eu estava vendo semana passada, e é bom que vocês fiquem atentos a isso. O cara colocou lá vendendo um serviço que passava todas as posições do faixa branca em 3 dias. Uma grande mentira, um grande engodo, e fiquem atentos para não ser vítima desses caras, né? Verdade. É um verdadeiro absurdo. O MMA saiu na mão algumas vezes. Eu fiz 3 lutas de MMA e ganhei. No Rio? Não, uma no Rio Grande do Sul, lutei dentro de um galinheiro praticamente. Foi não. Uma no, Essa a gente México, conta essa história como uma no México e outra no Texas. No Texas foi até um evento que acabou sendo comprado pelo UFC.
Foi. E ganhei as 3. graças Mas a essa aí quase com o Calgueiro parece ser curiosa a história. Como é que surgiu essa luta? Era num show chamado Planeta Atlântico, o Zé Mário Sperry me chamou para lutar. Era uma luta de jiu-jitsu contra o cara de karatê. Aí eu cheguei lá, era um troço feito de madeira, botou uma lona, aquelas grades de aquele arame de galinheiro mesmo. Fui lá e lutei com o cara. Top. Mas naquela época o cara não sabia, ninguém sabia jiu-jitsu. Sabia não. Aí era até covardia. Eu até me lembro que eu fui muito gentil com o cara, botei pra baixo. Não quis. Não dei um tapa nele. E no final ainda eu agradeci a ele, falou pra mim, eu fui devagar com você, porque eu poderia te dar um golpe e te matar. Falei, pô, muito obrigado. Brincadeira. E aí lutou no México, lutou no Texas. Eu queria fazer um registro aqui, que eu acho que é de suma importância, porque eu estava conversando com o mestre Radiola, que é um admirador seu, Esse é meu irmão. Estive com ele ontem. Zezão. E aí, Grande professor, né? Acho que foi o cara que criou mais campeões que eu já vi. O cara é um fenômeno. E aí a gente começou um lance lá no bate-papo da gente que se aplica muito aqui hoje. A gente falou da importância, eu disse, rapaz, chega a ser a obrigação da gente reconhecer e registrar a história das pessoas, dos caras que fizeram e fazem o trabalho que vocês fazem, porque lá na frente vão estar registrando os feitos que o está fazendo, e isso é uma questão, primeiro, de dignificar a arte marcial, dignificar o cara que está desenvolvendo ela. E nesse contexto eu queria passar uma informação para vocês conhecerem o coração do Soneca, que quando eu falei assim, o Soneca está vindo aí, postei o primeiro card que a gente queria fazer, Walter me ligou lá de Las Vegas, que é paraibano, é pessoense, disse, meu irmão, esse cara ajudou vários paraibanos. Ele treinou Ranieri, que foi campeão mundial, né, 2 vezes do pé de pano, não foi isso? E fez tudo do Walter João. Esse cara fez tudo para ajudar a gente aqui. Então, assim, agradecer a você por estar ajudando os paraibanos, nossos conterrâneos. É importante que a comunidade da luta conheça esse legado, essa sua passagem, essa sua ajuda aí para os paraibanos. A gente é muito grato. Na verdade, minha missão, eu não procuro reconhecimento, minha missão é mudar a vida das pessoas. Graças a Deus eu tenho esse instrumento jiu-jitsu, né? Eu digo, se você não nasce, se você não está nessa vida para servir, você não serve para viver. Então, assim como eu fui ajudado, eu tenho que ajudar as pessoas. Perfeito. Wilson, me diga uma coisa, como é que começou a conexão com o Mestre Soneca? Rapaz, eu falou agora há pouco, né, sobre o mestre Luiz Barbosa, ou Zé Radiola, e na época eu treinava com o professor, né? E ele fez um seminário lá. E aí a gente saiu, foi comer pizza. Foi onde a gente se conheceu, foi através do professor Zé Radiola, que eu gosto muito dele também. Sou muito grato a ele. E não canso de dizer isso a todo mundo, falo muito para ele. Inclusive eu mandei até um convite para ele para vir no seminário do Sonequinho. E aí lá a gente se conheceu, né? Comeu uma pizza, trocou ideia, tinha uns alunos meus que estavam na hora lá também. E a gente foi se falando, o Soneguinho com esse carisma dele aí que ele nunca mudou, né? Sempre foi assim. E é o que eu digo a vocês, né? Que o jiu-jitsu está para fazer isso mesmo, é fazer amizade. E até hoje eu acredito que, pelo menos da minha parte, toda a amizade que eu fiz no jiu-jitsu foi verdadeira, né? E tanto que hoje em dia tá, esse Sonequinho está aqui, né? Eu trouxe ele aqui para Campina Grande. E não é, ele não veio com intenção de estar promovendo algo por interesse algum dinheiro. Não, ele veio porque queria conhecer a cidade, queria vir dar essa aula aqui pro pessoal, porque ele gosta do que ele faz. Isso ficou patente. Isso, meu irmão, é coisa que a gente só vê no jiu-jitsu. Eu não estou falando, discriminando nem o outro esporte, nem a outra arte, mas que o jiu-jitsu é diferenciado, A gente faz muita amizade verdadeira no jiu-jitsu. Eu já morei fora, já treinei com o primo dele também, Daniel. É outra pessoa que eu gosto muito, que virou, na época era um pai que eu não tinha, só que era dois moleques, eu e ele, ninguém sabia qual que era mais criança dos dois. A maturidade, a questão da maturidade. Mas ali eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa quando eu morei lá. Passei também um tempo no Rio.
treinei muito no Rio também, por intermédio do Daniel, que ele me levava, né, que foi quando eu fui lutar o campeonato no Rio de Janeiro, foi o último mundial que teve, foi quando eu conheci o Daniel lá. Top. E aí conheci o Sonequinha aqui, Figuraço. e depois fui saber que são primos. Top. Ah, então você não sabia na oportunidade que era um primo, não. Entendi. Coincidência. Uma feliz coincidência. Primo de consideração, né? Sim. Na verdade, primo não, somos irmãos. Sim. Sim. A família dele que me criou, né? Sim. Wilson, me diga uma coisa, irmão. Você teve o contato com o Soneca, começou a treinar com ele, começou. Que foi que ele mudou seu jogo aí, melhorou? O que é que você viu no jiu-jitsu dele? Que, pô, isso aqui se adequa ao meu. Porque tem muito isso também, né? Assim, o jiu-jitsu, eu acho ele tão perfeito que ele se adequa à particularidade de cada um, né? Então, por isso que a gente fala que o jiu-jitsu é acessível para todo mundo. E é bom que vocês escutem isso, porque de regra, às vezes, tem um rapaz jovem, uma pessoa de mais idade, uma mulher assistindo e acha que o jiu-jitsu é inalcançável, é algo só para alguém forte. E a realidade não é essa, né? A eficácia do jiu-jitsu está em justamente se adequar a qualquer perfil corporal e realmente você conseguir desenvolver ele. É isso? É verdade. E é isso. É como eu estava te falando, né? Eu já vejo o Sonequinha já desde a época que ele competia, que foi campeão, e eu me espelhei quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, tu sabe disso, que a gente não tinha tanto acesso como tem hoje a vídeos, às lutas, aos campeonatos, e até os campeonatos que tinha aqui, os campeonatos paraibanos, a gente lutava naqueles tatame de palha. Até pra gente sair de Campina Grande para ir lutar lá em João Pessoa era uma briga, bicho, porque era como se a gente tivesse que viajar para outro estado. Mas a gente se esforçava, a gente ia, lutava. Eu sempre fui guardeiro, né? Eu sempre gostei de lutar por baixo. Aí eu via muito Soneguinha lutando e botando guarda. Inclusive, ontem, quando ele fez o seminário, ele mostrou muita variação da guarda-aranha. E já me inspirava nele antes mesmo de conhecer, né? Na época que eu comecei a treinar. E ontem eu já até me admirei, pô, o cara hoje está mostrando eu até gostei de muita coisa que ele mostrou ontem que eu não sabia. Tem uma variação que ele fez, bicho, ontem, duas, na verdade, que eu nunca imaginei de fazer aquilo. Aí ontem eu vi, pô, aí para mim isso aí é só enriquecer mais ainda, né? Porque o jiu-jitsu, como tu falou agora, os caras ficam querendo ensinar jiu-jitsu aí, dizendo que ensina com 3 dias. No jiu-jitsu, primeiro, jiu-jitsu não tem limite de técnica. A gente não sabe se o jiu-jitsu não tem fim, pô, porque sempre está atualizando. Então não tem como tu aprender um negócio em 3 dias. E aí, como ele mesmo falou ontem, ele passou o básico, né, pra gente, e coisa do básico que eu mesmo já não tinha visto. Tá entendendo? Ele mostrou uma orientação que eu não conhecia, e depois que eu conheci, eu vi que eu fazia errado. Você entendeu? Eu vi que fazia errado. E só enriqueceu, bicho. E não é nem tanto só pelo jiu-jitsu, é pela pessoa dele, né? Lógico. Eu sou um cara que gosto muito de fazer amizade, e gosto muito de ajudar, gosto das pessoas. E eu vi no Sonequinha a mesma coisa, um cara Do bem. do bem. A gente cara, sente a energia, né? sim, Eu sei que eu Meio rabugento, né? faz parte da idade, todos nós vamos ficar. Eu tenho 33. Mas ó, é um aspecto interessante do que você está falando, porque ele passou 2 mãos que eu não conhecia. Ele passou várias que eu não conhecia e passou outras que eu conhecia e vi que fazia errado. Qual é a importância disso para vocês entenderem? Ninguém sabe tudo, a gente sempre tem coisas a aprender e ter essa compreensão, essa consciência é importante para a gente se manter, se desenvolver. Para a gente que acha que sabe tudo, irmão, que não tem mais nada a aprender. Eu sempre, quando eu dava aula, eu dizia só, quando eu viajo para os cantos, pode ser qualquer localidade. Se tiver um faixa branca treinando, eu vou olhar, porque pode ser que ele saiba alguma posição que eu não conheço e eu vou pedir para ele Quem me sabe mostrar. tudo não sabe nada. Perfeito. Então, mantenha uma mente aberta para poder sempre se manter se desenvolvendo. Mas, João, Wilson, é uma coisa que eu discordo um pouco de você. Eu acho que não existe posição errada. Depende qual é a tua intenção. Cada um tem o seu jeito de ensinar, por exemplo. De repente você gostou do meu jeito, foi bom para o teu jogo. Mas, por exemplo, eu, quando fui crescendo no jiu-jitsu, era até faixa roxa já.
Apareceu um cara na minha academia, apareceu visitando várias academias de jiu-jitsu do Rio de Janeiro. Na época, o jiu-jitsu do Rio de Janeiro era o melhor. Hoje São Paulo está à frente. E o cara finalizava todo mundo na guarda fazendo um estrangulamento de manga, chamado Ezequiel Paragaçu. Isso rodou Então, muito. e eu aprendi que para você finalizar, você tinha que passar a guarda. Ou seja, para mim, então, não existe posição errada. Depende qual é a tua intenção. Top. Né? E esse negócio de ser faixa preta, ser faixa vermelha, ser a faixa que foi isso aí, cara, se o cara não tiver a mente que ele tem que aprender do faixa branca, aí a gente aprende todo dia. Perfeito. Perfeito. Você falou uma coisa interessante, mestre, que o jiu-jitsu, o Rio era mais forte, que hoje está em São Paulo. Eu acredito que a questão da economia mais aquecida, que fomenta mais patrocínios, que fomenta mais evento, que se tem mais patrocínio, o cara tem condição de treinar com a cabeça mais fria. Isso é o pensamento nosso. Você acha que isso é o que está acontecendo mais ou menos entre os americanos e os juízes brasileiros, que estão com o poder da moeda, estão querendo movimentar e puxar esses louros para Não, eu acredito que o brasileiro ele tem que mudar a disciplina. O brasileiro, você marca um seminário, por exemplo, para começar às 10 horas da manhã, ele chega aqui 11. O seminário é para acabar, digamos, 1 hora da tarde, ele quer ir embora meio-dia. Entendi. Eu acho que o brasileiro, ele gosta de se vitimizar muito, mas ele tem que mudar a disciplina. A gente já perdeu o UFC para os gringos, a maioria dos campeões do UFC são gringos, e a gente está na iminência de perder o jiu-jitsu para os gringos também. Aliás, o melhor lutador de jiu-jitsu sem kimono hoje em dia é um americano. Então acho que a gente vai ter que mudar isso aí, a maneira de pensar. Entendi. Não é apenas. As pessoas, os Estados Unidos têm dinheiro. Não, os Estados Unidos tem pessoas muito pobres, muito mais pobres que tu vai ver no sertão do Nordeste, onde dizem que é pobre. Eu vejo muita gente pobre, mas o cara ele é dedicado, ele é determinado. O americano não, os Estados Unidos não é um país rico à toa. O americano é mais dedicado. Entendi. Disciplinado. Entendi. Você foi o primeiro campeão da CBJJ mundial, não foi? Não, na verdade, na faixa preta eu fui campeão mundial do primeiro campeonato mundial. Fui campeão no peso pluma, mas foi o Marcos lá do professor Munir, o campeão peso galo. Então eu fui o segundo. Entendi. E você passou um tempo afastado, teve uma lesão séria, como é que foi isso aí? Bem antes do campeonato, eu já tinha me machucado, nem ia lutar o campeonato. Na verdade, eu estava nos Emirados Árabes, eu fiquei 2 dias viajando, e os caras me buscaram no aeroporto, assim, 1 ou 2 dias, 2 dias antes. Aí eu perdi um pezinho lá, dei uma relaxada, e no dia de lutar, minha crise do lombar, devido à viagem, ficou bem brava. Eu tive que tomar a cortisona para poder lutar. E daí aquilo ali me prejudicou. Fiquei afastado assim, tinha várias crises no lombar. Era para operar, nunca operei. O médico falou para eu nunca mais lutar jiu-jitsu, mas eu continuei lutando. E foi assim. Deu uma paradinha, mas fui lá e continuei. É uma coisa que eu sempre tenho conversado. Estou voltando a treinar e pretendo voltar a competir o ano que vem. Estou fazendo uma preparação física, uma coisa que eu pergunto recorrentemente a fisioterapeuta, a preparador físico, se a gente consegue fazer, digamos, uma medicina preventiva para evitar as lesões mais graves. Hoje a gente é mais inteligente, mas naquela época a gente machucava, por exemplo, estalava o joelho, estalava o braço, a gente tomava ali um anti-inflamatório, Treinava todo mundo e todo o peso. Voltava da noite para treinar. A gente não malhava, nossa academia não tinha aula, início, meio e fim. Chegava lá, fazia assim com o braço, mexia a cintura e vamos dar um treino e partia para a briga. Era com fé. O treino na academia era mais forte que no campeonato. Verdade. Não mesmo chamou a atenção, aqui está me acompanhando, é o Ítalo Bilarda, e ele só mesmo. Você vai fazer uma musculação voltada para a luta, que é o que me interessava, o que eu queria. E ele disse, não tem esse negócio que o cara tem que treinar todo dia para sair exausto. Porque antigamente a gente achava que treinar bem era treinar sair morto. 12 horas e sair voltando para ele levantar da cama. Né? Segunda ia bem, terça
Ia bem, quarto já estava morto, quinta aparecia a dor, sexta estava morto. Foda. E sábado lutava. O bicho pegava. Três de porrada de Barbosa passava pra gente, o cara montava, sem meta porrada pra sair de baixo. Meu irmão, o cara saia, a cabeça tava assim. Queria pegar som na rua, os caras descontar essa raiva aqui. Eu acho que é por isso que o Nordeste tem grandes lutadores. Vem grandes lutadores de vale tudo do Nordeste devido a essa mentalidade casca grossa. Não, os caras são. Que não, na verdade foi muito errado, né? Porque não ficou durante muito tempo, né? Verdade. Hoje, graças à tecnologia, às conexões, assim, a Paraíba já consegue mandar muita gente para fora, né, gente? Já. Eu até me lembro que uma vez eu morei em Curitiba, eu que fui o Pioneiro lá. pioneiro, não, já tinha gente antes de mim, mas eu que comecei. Eu tinha um jiu-jitsu mágico, eu sempre gostei de treinar sem kimono, treinei wrestling também. Então, treinei sambo, então eu ensinava mais sem kimono para os caras da shootbox. Uma vez eu vi um treino do Pelé com o Vanderlei, inclusive eu puxei esse treino, que o Vanderlei partia para cima do Pelé, aí de repente o Vanderlei caiu, o Pelé tentando chutar a cara dele no chão, isso era um treino. Eu falei, meu Deus, Pau. era diferente, era diferente. Pau, Graças a Deus tudo mudou. Mudou. E a época que a gente lutava era sem luz, você ficasse de quatro, o cara podia bater um pelo na sua cabeça, não tinha, Isso é certo. não tinha isso não. Podia bater na nuca, Esse treino do Pelé com o Vanderlei era um treino. no treino, né? Um tentando dar tiro de meta no outro. Era um soltinho, era um soltinho. Aquele jeito que o Vanderlei lutava no Pride de tentar pisar na cabeça do parceiro, foi a mesma coisa o treino. Pau, né? Pau. Aproveitar para até esse gancho do mestre e parabenizar o pessoal do Muay Thai. O Muay Thai tem crescido muito aqui na Paraíba. Eu fui para uns eventos aqui, o Kamikaze de Alex faz um trabalho muito sério. Meu irmão, o nível da galera, tanto da molecada jovem como de adulto, nível técnico, as porradas das mulheres. Meu irmão, a mulher dando um chute, levando um chute, que eu acho que uns caras essa minha perna toda, velho. Um pessoal duro de verdade aqui na Paraíba hoje em dia. Eu vou dar parabéns para vocês. Estamos juntos aí com o pessoal do Muay Thai. E aí começou a rodar o mundo, qual foi o primeiro país que você foi para, dá para morar agora, vou morar fora. Foi uma decisão fácil, como é que é morar fora do... Tem muita gente que ambiciona esse sonho de... o cara entra na academia, se matricula, bota a faixa branca e já pensando, eu quero morar nos Estados O Unidos. primeiro país que eu fui morar foi os Estados Unidos. Eu tinha feito uma besteirinha no Rio de Janeiro, fui para os Estados Unidos dar um tempo lá. Aí eu comecei a ir para vários países. Experiência rica. Eu acho que eu poderia ter segurado um pouco mais no Brasil. Qual é a dica que você daria? Porque tem muito jovem hoje que ambiciona isso, não necessariamente só para trabalhar com outro. Pô, você vai morar fora do país, assim, como você foi de supetão, possivelmente muitas coisas você teve que aprender lá na Tora. E, porra, poderia ter evitado isso se tivesse me preparado. Qual é a dica que você daria para o pessoal que quer morar fora? No inglês, o quê? Primeiro eu aprender bem, pelo menos aprender o inglês técnico. O que é o inglês técnico? O que tu vai ensinar? Como é que você vai ensinar? Tentar falar pelo menos o básico. Não se preocupar em aprender muitas palavras, porque se preocupar em aprender o verbo to be, no presente, no futuro, na negativa, na interrogativa, enfim, porque, por exemplo, a gente quando pensa em falar inglês, a gente pensa, eu quero aprender isso, isso, isso. É muito fácil perguntar, por exemplo, como é que se chama a cadeira? How to say this? A cadeira chair. Então, na verdade, tu tem que aprender o verbo. Entendi. E a receptividade o juiz facilitou muito, né? Assim, a questão da... Hoje em dia é mais difícil, né? Porque hoje em dia tem muito americano, faixa preta e bom. Duro. Tem academias por exemplo, na minha academia eu tenho cerca de 30 faixa pretas bons. Eu não estou falando faixa preta mais ou menos, não. Que localizado onde, mestre? Em Louisville, estado do Kentucky, a cidade capital da corrida de cavalo. Top. Me diga uma coisa, às vezes a gente está sentando com o brasileiro conversando isso, aí o cara diz assim, meu irmão, por mais que o americano treine, mas o brasileiro tem uma ginga que, porra, o jiu-jitsu sempre vai ser diferente. Isso possivelmente já foi vencido. Esse é mito, né? Eu não acho, não. Eu acho que o brasileiro é talentoso para qualquer esporte. Tudo que o brasileiro faz, ele faz melhor. Por exemplo, surf. Somos os melhores do mundo.
jiu-jitsu, tudo luta. Agora, tem que mudar a mentalidade. O Brasil não pode ser o país da sacanagem. Do jeitinho. É jeitinho para tudo, até para o treino. O nosso talento, a disciplina vence o talento. Perfeito. Pronto. Pegando esse gancho, vou fazer a mesma pergunta que eu tenho feito. Perguntei a aluno Mar, Jair, lá na Kimura, ele teve aí de férias, está morando no Colorado. Perguntei ao mestre Zé e queria perguntar a você. Você acha melhor para preparar um campeão? Um talentoso ou pegar um cara trabalhador? Prefiro o trabalhador. Mano, aí por que? Fundamento é para a galera entender. Porque ele quer vencer, ele sabe que ele vai ser bom. O talentoso, hoje eu não preciso. Relaxa, né? Eu fui um talentoso. Foi. Se eu fosse, eu hoje não conseguiria ser o soneca que eu fui ontem. Porque o nível subiu muito, o pessoal trabalhando muito. Eu era talentoso, mas eu era preguiçoso. Entendi. É justamente isso que o Lobão falou, bichão, dizendo, bichão, então dá um treino e acho que passa 10 dias sem dar outro. Trabalhador tá ali todo dia. Todo dia a gente pode ajeitar, ajustar o jogo dele. E é muito fácil chegar na academia, meu corpo tá descansado, eu vou ali, vou dar um treino. Aí o cara se engana, ele chega ali, dá um treino, ele amassa os amigos. Ih, os caras, pô, ele é que bom pra caramba. Tá uma semana sem treinar, vem aqui, amassa todo mundo, tá um mês sem treinar. Mas o cara tem que entender o seguinte, que treino todo dia, o corpo dele, a imunidade caiu, o corpo está dolorido pelo treino forte, mas ele vai estar sempre evoluindo. Ele está dando chance para apanhar também. Principalmente quando o juiz quer de muito contato, muito detalhe, você vai geralmente o talentoso que vai uma vez por mês é o vaidoso, que não quer apanhar. Verdade. Não quer se expor, né? Exatamente. E aí, por falta de humildade, deixa de desenvolver o jiu-jitsu. É o ego, né? Porque o pessoal desenvolve sendo amassado, não tem outro jeito, não. Tem. Você só descobre uma saída quando o cara lhe pega. Aí você tem que treinar para isso aí. É igual o relacionamento. Eu perdi minha mulher, eu fui corno. Eu falo que o meu irmão, animal sem chifre é um animal. O homem sem chifre é um animal indefeso. Quem choro é bom para lubrificar os olhos. Lava a alma. Quem diz que sofrimento é só dor, sofrimento é sabedoria. Então é isso aí também na hora do treino, é apanhar para aprender, e ali vai melhorar. Você pode ver, você entrou na academia, tinha aquele teu amigo que te batia, ele te finalizava 5 vezes. Um mês depois ele já passou a te finalizar só 4. Um ano depois só 3. Hoje está arriscado, tu tá batendo nele. E se o cara passeia, o cara lá parar, estagnar. É uma outra coisa também que o Zé falou que tinha um cara chamado Elcio, lá no Rio. Ele disse, meu irmão, eu tinha ódio, não tava, assim, pressionava muito, mas quando eu voltei por isso, eu comecei a sentir falta do cara, porque era aquela pressão dele que me fazia desenvolver meu jiu-jitsu. O cara vai puxando. Se você pegar um cara, se eu vou ficar só com fulano que eu ganho fácil, meu irmão, tu vai estagnar e o cara vai desenvolver o jiu-jitsu dele. Eu, por exemplo, eu sempre fui o menor da academia, então tinha um Ralph que era o mais próximo de mim, um dos caras mais perigosos do jiu-jitsu, finalizador. E o Ralph me amassava o tempo todo, acho que a gente treina junto um com o outro há mais de 42 anos. Eu nunca finalizei o Ralph. E ele já me finalizou, sei lá, mais de 100 vezes. Eu perdi até a conta, né? Então a minha defesa foi ficando boa, foi ficando casca grossa na base na persistência, na resiliência. Quando eu machuquei minha coluna, apareceu o Soca, que é um dos maiores pegadores de costas. O Soca começou a se destacar, é o cara que mais me pegava nas costas. Ele, o Renzo, o Draculino. Ou seja, hoje eu tenho uma defesa boa de costas graças a esses caras, graças a ter me machucado. Eu poderia não treinar, que a minha coluna estava ruim, não, mas eu ia lá e fui aprendendo. Vai se desenvolver. Perfeito. E a gente aprende com o tempo que, meu irmão, tu não vai morrer, não vai arrancar pedaço, vai passar um calor ali, mas vai estar inteiro para outro treino e vai estar melhor que o jiu-jitsu. Né? Não, o ego fica ruim. Eu já, muito dos treinos, eu fui para casa chorando, com raiva, dar cabeçada na parede, querer morrer, odiava jiu-jitsu, mas eu falei assim, não, tem que mudar. Tem cara que para de treinar, bicho, quando é finalizado. Eu fazendo eu tinha até depressão. Fazendo um registro aqui,
eu consegui alcançar um certo destaque no esporte aqui no estado, acho que na década de 90, e quando eu perdi para o Wilson na estrada, foi a primeira vez na minha vida que eu chorei por causa da derrota. Eu chorei feito menino, porque assim, eu não estava acostumado. E entrei naquela chamada zona de conforto, o cara era muito bom, e você entra achando que pegou e quase foi apago, você não bate Porque ninguém conhecia o Wilson, você treinava em São Paulo, chegou aqui. Eu acho que ele não tem passado lá ainda não. Isso foi lá em 90. Isso era faixa roxa Foi lá e em ele 90. era faixa marrom. Foi lá em 90, foi lá em 90. É. Então ali pra mim foi um grande aprendizado e um grande sofrimento. Porque aí eu chorei, puta Porque que pariu. tinha os desafios, né, Campinas João Pessoa, Sim. e ele era conhecido, ninguém queria lutar com ele. Era. E eu não, sempre gostei de lutar, de treinar, treinava todo dia. Aí eu falei, não, eu vou, bota que eu vou. O Joãozinho era campeão de vale tudo. Era Vale vale tudo. tudo. Foi um processo de amadurecimento eu luto com ele. Aí depois eu lutei com ele, aí os caras trouxeram um baiano pra lutar comigo, ele cara vai ter porrada no mesmo local também. Aí sucata tava no meu corno. Aí nesse dia, eu vim engasgado com essa derrota, pra mim foi um aprendizado, eu quase que matei esse cara, e sucata puxava, o juiz puxava de cima. Aí sucata também não tá com cão no couro, eu falei, meu irmão, tá engasgado, tá perco, levei ele atrás e quis descontar em alguém. Mas a questão da humildade, de você, pô, foi amassado, volta, treina, se prepara, né? E esse negócio de achar que. Eu vejo muita gente ganhando faixa preta, só que os caras esquecem o seguinte: ele é faixa preta e começa a se esconder do treino, mas de roxa a preta não tem diferença, só tem experiência. Verdade. Pô, hoje, eu vou te falar, hoje, até os faixas azuis, tem um monte de faixa azul aí que pega um monte de faixa preta. Eu tô falando faixa preta bom, mais ou menos é certo. Eu vou dizer com todo respeito a todos os faixas pretas da Paraíba. Na época que Luiz Barbosa preparava a gente, meu irmão, os alunos daquela época ali, tem muito preto aqui, não vai não, que... Tô mentindo? Porrada, meu irmão. Então você está falando, não fica pegando a tua faixa preta e senta em cima dela e acha que tá resolvido não, que tu vai tomar calor, né? Ele trouxe, né, o jiu-jitsu pra cá, né? Então, o estilo dele foi passando para todo mundo, né? E ele formou essa galera aí, né? E ele até mesmo na época que Luiz estava aí, que ele trouxe o jiu-jitsu, né? Que só tinha ele, né? A gente sempre foi Gracie Barra nessa época, era todo mundo. Todo mundo. Aí teve a galera partiu, né? Depois teve a turma de Sucata com a Carson Grace. Aí foi quando começou a rivalidade. A rivalidade. Porque até então não existia. Todo mundo era por bandeira aqui. Até porque. Mas essa rivalidade foi bom. Foi bom. Crescer, foi bom. Cresceu. Não tem como existir o Flamengo sem existir o Vasco. Na verdade, cara, eu sou um cara da seguinte mentalidade. É igual futebol. Eu sou Flamengo. Eu odeio o Vasco, eu odeio o Fluminense, eu odeio o Botafogo, mas eu torço para eles. Eu quero que eles ganhem. Eu quero que eles sempre ganhem, como jiu-jitsu. O professor de jiu-jitsu ele tem uma mentalidade muito errada. Eu quero que o meu adversário, o meu inimigo comercial, a outra academia de jiu-jitsu, tenha bastante aluno. Todos têm aluno. Eu quero que o jiu-jitsu seja grande na minha cidade. Para quê? Para poder ter competição, o jiu-jitsu cresce para todo mundo. Eu não quero ganhar todas, eu quero perder de vez em quando. Entendeu? Porque as pessoas eles têm esse erro. Eu perdi meu aluno, ele foi embora treinar com fulano, ele é um creonte. Graças a Deus que ele foi treinar com aquele cara. Ele não estava feliz na minha academia. Ele me sugou. Ótimo, a fonte aqui nunca vai secar. Tá ótimo, vai treinar lá com fulano. Sabe por quê? Eu não quero perder aquele cara. A gente perde mais aluno para futebol do que para jiu-jitsu. Se a gente dá sorte, quando a gente não perde para droga. Então a gente teve uma experiência ontem. A gente estava ali com um grande lutador, que era aluno do Wilson, que a gente perdeu ele para droga. Porra, eu prefiro perder ele para o meu inimigo, que é professor de jiu-jitsu, que vai melhorar a vida dele. Foi forte aquilo. Então a gente tem que parar com essa mentalidade. Não é. Se ele. Tu não quer ter um cara dentro da tua academia que ele não está se sentindo bem dentro da tua academia. A laranja podre, que vai contaminar todo, deixa ele lá. Ele vai amarrar o carro lá. É igual tu ter uma esposa que ela não tá feliz contigo, tu vai ser corno. Paga o táxi para ir embora com o amante. Acabou-se. Pegando esse gancho aí do mestre Soneca, sem declinar nomes, e até um exemplo, a gente tem que fazer essa alerta para os jovens que acompanham o da luta.
que se afaste da droga. A gente saiu para jantar ontem, depois do seminário, o professor Wilson e o mestre Soneca, e foi engraçado que a gente desceu primeiro do carro, pessoal, e o espaço veio depois. Ele disse: meu irmão, passei no carro, tirou uma piada comigo, disse que não tinha medo de mim, nem conheço o cara. Quando a gente volta pro carro, o cara vem pedir uma força, né? E o Wilson perguntou: eu lhe conheço. E quando o cara disse o nome, eu vi como ele foi impactado. O cara tinha sido aluno dele, um bom aluno, um cara forte fisicamente, né? Lágrima veio nos olhos. Não, ele ficou. Paralisou nós Foi, três. ele travou, então ficou alerta, meu irmão. Corram dessa roubada que é droga, né, Wilson? Era um atleta. Se fosse bom, não tinha nome de droga, né? E aí uma droga leva a outra, né? O pessoal não tem mania de falar: não, eu faço de vez em quando. Mas é um de vez em quando que chega um momento que não tem mais como você se levantar. O jiu-jitsu também, eu gosto do jiu-jitsu por isso, porque eu já ajudei muita gente a sair dessa vida. Eu nunca vi eles saírem do jiu-jitsu e entrar nela. E ontem eu vi, foi um choque grande para mim. Ficou claro que você ficou impactado. Porque A gente está acostumado a tirar dessa vida, não ele sair do jiu-jitsu e ir para a vida. E eu não sei o porquê. Eu vou atrás dele depois, vou saber. Porque ontem a gente não teve nem tempo de conversar, né? Nem eu conheci, bicho. Não, você chegou assim: pô, o cara só topeado, você realmente não reconheceu. Eu falei: e aí, rapaz, eu te conheço, bicho. Pô, sou fulano. Tal. Quando o cara falou, bicho, deu um aperto no coração, eu desci, abracei o cara, porque ele era como se fosse um irmão meu, bicho. Pau. E não deixou de ser, não. É porque eu não reconheci o cara. E ficou claro também que você não estava nem a par que ele estava nesse problema. Não estava, não sabia, não tinha notícia dele mais. Então, pessoal, fico alerta. Corram dessa roubada que é droga. Procurem esporte, procurem ambientes saudáveis, porque existe um adágio popular que se perpetua muito presente e muito importante, que nós somos frutos do meio. Procurem ambientes saudáveis para ter interesse e hábitos saudáveis, né, mestre? Com certeza. Pessoal, eu queria agradecer a vocês por esse bate-papo. Eu que agradeço essa oportunidade. Vários dias. Estou logo dizendo para o senhor que não vai se livrar de mim. Se está para ir passar um tempo lá vendo no Rio, se brincar com o Paulo Leite, vou também. Pô, eu vou vir para cá. Massa. Quero sempre estar bebendo dessa fonte, sempre com o Wilson aí também, um fraterno amigo. Agradecer a vocês dois. Fiquem à vontade para dar um alô para a galera, fazer as considerações finais. É isso aí, galera. Treina forte. Tem o jiu-jitsu como sua religião. Você tem o poder de mudar vidas e melhorar a sua também. Eu tenho a agradecer também, né? Agradecer ao pessoal aí do É da Luta, meus alunos, a equipe da WCF, o mestre. Rapaziada, eu gostei muito do pessoal, muito acolhedor. A minha equipe, bicho, muito acolhedor. São espelho, né? E o mestre amigo Sonequinha, que, como ele falou, vai vir mais vezes. Top. Trazer ele no São João aí, porque se ele vier, não vai mais querer ir embora. Não, se vier São João, não dói, né? E tá perto até agora, né? Começa no final do mês agora. Se você tivesse pensado melhor, deixado para trazer ele. Aí ninguém ia no seminário. Aí ninguém ia, pior que era, né? Essa é bandeira. Mas obrigado a vocês. Pessoal, olha, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo da Academia WCE, do professor Wilson, do mestre Soneca. Vão lá, conheçam a história dos caras, a história dele, a história do mundo. O professor Wilson, vai lá no inbox, que mora aqui em Campina Grande, marca uma aula experimental para conhecer o jiu-jitsu, né? Lá tem todas as atividades, tem musculação, tem tudo na academia muito bonita. Parabéns pelo seu espaço, pelo seu estabelecimento. E eu queria fazer um registro antes de finalizar aqui. Eu já estava conversando sobre isso ontem, e é uma realidade, a gente tem que ter a compreensão disso. Todo mundo que treina juízo no mundo tem um DNA direto ou indiretamente dos gregos. Não tem como a gente fugir disso. E quem falar o contrário está sendo inverídico. Da mesma forma, na Paraíba, todos que praticam jiu-jitsu hoje têm um DNA direto ou indiretamente do mestre Luiz Barbosa. A gente nunca pode esquecer disso, porque foi o cara que trouxe. Então, o Grace está para todo mundo e para a gente também. E por intermédio de Luiz, que está o DNA dele também para Paraíba, não é isso? A gente não pode, a gente tem que honrar e reconhecer as histórias, a sua história de todos, porque isso é uma questão de tudo de obrigação. Não esquecer as raízes. Perfeito. Tem que ser grato, sempre grato. Perfeito. Fiquem com Deus, até o próximo episódio.
Osso. Bora, galera da luta! Estamos aqui com o nosso parceiro forte, o É da Luta, o Xi Oriental, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Aqui na Principal do Geisel. Vim pessoalmente para mostrar a vocês. Bora conhecer? Chega! Aqui é diferenciado, culinária fantástica, vocês precisam conhecer na Principal do Geisel, a melhor culinária oriental da Zona Sul de João Pessoa. Corre lá, vale a pena demais. Vem embora pro Xi Oriental, fantástico, diferente o negócio. A casa é fantástica, tem do mais simples ao mais sofisticado. O ambiente é altamente familiar, inclusive encontrei várias pessoas comemorando seu aniversário dos seus filhos aqui na casa, diferente demais. Olha só que beleza. É o sabor do Oriente na sua mesa. Corre pra cá. Vem, chega.